Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente quando vê diz é uma toa. Queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça de Deus possam se encontrar com todos nós nesse momento de oração e nesse momento de prece. Que possamos clamar ao Senhor, bom pastor, pastor de toda a messe, que olhe por cada um de nós neste momento, que abra os nossos corações para recebermos a sua palavra e a sua graça. Abra os nossos corações para mais puros caminharmos ao lado dele. Abra os nossos corações para que possamos receber essa mensagem que o Senhor nos envia e nos moldarmos ao seu coração misericordioso. Que esse momento de oração também seja um momento de transformação. Eu vou seguindo uma estrela que a luz dos olhos não vê, e já que não posso vê-la, eu me pergunto por quê. A estrela que vou seguindo só vejo com minha fé, pois ela é a voz do menino, do moço de Nazaré. A estrela que vou seguindo só vejo com minha fé, pois ela é a voz do menino, do moço de Nazaré. Eu vou seguindo um projeto de vida e de construção. A Cristo eu dou meu afeto, no bem que faço aos irmãos. O meu projeto percebe no amor o apoio maior. É dando que se recebe o bem que é muito maior. O meu projeto percebe no amor o apoio maior. É dando que se recebe o bem que é muito maior. Salmo 96, de versículo 1 até o versículo 9, se encontra na página 899 do livro de oração comum. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cante ao Senhor toda a terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e anunciem cada dia a sua salvação. Proclamem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, é poderoso acima de todas as divindades. Pois vãs
são todas as divindades dos povos, mas o Senhor fez os céus. Em sua presença, esplendor e majestade, força e beleza em seu santuário. Tributem ao Senhor, ó famílias dos povos, tributem ao Senhor honra e poder. Tributem ao Senhor a glória devida a seu nome. Tragam oferendas e entrem em seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza e da santidade. Tremam a sua presença toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 22, começando com o versículo 15 a 22. Os fariseus saíram e fizeram um plano para pegar Jesus em contradição. Então mandaram alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a vontade de Deus e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que vocês querem me pegar em contradição? Tragam a moeda do imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara gravados nesta moeda? Eles responderam: Do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus em paz e foram embora. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Que arda como brasa, tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama.
Paz e bem aos meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos da Paróquia do Redentor. Então, eu fui convidado para fazermos uma breve meditação dentro deste mês de outubro, na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nós refletimos sobre a vocação. Diariamente, estamos colocando testemunho de homens, de mulheres, de irmãos e de irmãs de nossa igreja, cada um falando um pouco da sua vocação. Mas vocação é um dom de Deus para a realidade humana. Deus sempre chama pessoas para o serviço do seu reino, no mundo e na igreja. A resposta vem do ser humano diante do chamado. A palavra de Deus encarnada, ou o verbo de Deus encarnado, chamou pessoas para a evangelização. Ao ver as multidões cansadas, abatidas, Jesus teve compaixão, pois percebeu nelas que eram como ovelhas sem pastor. E disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Podemos ver isso em Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 38. Através da oração contínua ao Senhor, as pessoas, as comunidades eclesiais, pedem ao dono da messe, o Senhor, para que envie mais pessoas, homens, mulheres, para a vinha do Senhor. As necessidades são múltiplas e também são muitas na vida eclesial, familiar e social, de modo que é preciso rezar, orar para que surjam mais pessoas para servir a Deus e também ao seu povo. Para nós, então, o mês de outubro é o mês dedicado às vocações, nas quais as pessoas devem vivenciar muito mais com veemência esse seu chamado, essa oportunidade que foi nos colocado desde o nosso nascimento, porque o primeiro chamado que nós recebemos foi a vida. Depois fomos chamados a serviços. Por isso, vamos rezar, vamos orar e continuar rezando neste mês pelas vocações sacerdotais, a questão dos presbíteros, presbíteras, reverendos e reverendas, pelas vocações da família, de marido, de mulher, de esposo, de esposa, de filho, de filha e também, de modo especial, pelo ministério laico. Homens e mulheres que se colocam a serviço de forma gratuita e integral ao chamado de Deus. E já disse tudo. Vocação vem da palavra do latim vocationes, né? Ou vocare, que significa convite, chamado. É um chamado de Deus para abraçar uma missão de forma de um apostolado, de uma ação concreta. É também uma inclinação natural para assumir uma missão no mundo, a vocação, a vida da pessoa na qual é percebida e dada. E aqui nós vamos trazer alguns elementos importantes sobre essa vocação. Muitos foram chamados, como já dissemos na Bíblia, que se começarmos lá com Abraão, sai da tua terra e eu te levarei para uma terra nova, né? Então, Abraão, com uma idade avançada, ele acredita, confia nesse chamado e vai para uma terra onde ele vai ser o pai de uma grande humanidade, onde nem filhos ele tinha. Se vamos continuar, isso podemos ler muito bem em Gênesis capítulo 12, né? Que é a vocação de Abraão. Tem uma outra também que eu acho muito interessante que podemos ler no livro do profeta Jeremias, que disse assim: antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e fiz profeta para as nações. Vocação é, de certa forma, uma predestinação que nós temos já feita por Deus a cada um, a cada uma. Jesus escolheu pessoas, chamou os apóstolos, e eles vieram, vinde e vede, e vieram e assumiram
esse discipulado junto com Jesus. Deixaram suas redes e o seguiram. Deixaram a banca de impostos, que era o caso de Mateus, e seguiu Jesus. E muitos abandonaram sua mãe, seu pai, sua família, deixaram tudo e seguiram Jesus. Um dos episódios podemos ler em Mateus capítulo 4, versículos 19 a 22. Mas também temos a resposta humana. O chamado do Senhor é correspondido por uma pessoa humana. É de forma livre e responsável. É dado com todo, posso dizer assim, a liberdade de escolha desta pessoa. Se nós vamos pegar um exemplo de Mateus, capítulo 1, o sono que José teve. José era um homem que estava prometido em casamento a Maria. E Maria aparece grávida. Ele pensou de forma oculta, esconder, deixar Maria sozinha e não vou me envolver nisso. Mas durante o sono, o anjo Gabriel teve um trabalho, né? Disse que aconteceu com Maria não foi se vergonhice, mas foi obra de Deus. E ele então desperta do sono e assume aquela vocação, aquele chamado de ser o quê? O pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assumiu Maria oficialmente como sua esposa. E a própria Maria, né? Se vamos ver em Lucas capítulo 1 também, vamos observando isso, o chamado que Maria teve. Uma menina, donzela, seus 13, 14, 15 anos, isso não é importante para nós a data, mas o fato, uma menina que vivia num lugarzinho pequeníssimo, né? Chamado Nazaré. Poucas famílias lá moravam. E ela, como disse, ela foi prometida em casamento a José. E ela aparece grávida. Mas como que se deu isso? O anjo do Senhor aparece a ela e diz: Maria, tu foste escolhida entre todas as mulheres. Você será mãe do Salvador, de Jesus. E ela diz: mas como será isso se eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor pousará sobre ti. E o que surgirá de você é obra de Deus. Maria ficou preocupada, né? Mas não teme, ela não teve medo, né? E disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Ou seja, aceitou o chamado que Deus enviou pelo anjo. E hoje, nós, homens e mulheres, precisamos dar uma resposta humana. E essa resposta humana é dada diante do convite do Senhor para atuar na comunidade e no mundo. Para dizer mais, vocação é doação de si mesmo. Por isso, vocação e profissão são diferentes. Profissão, eu vou ter um horário. Vou trabalhar 8 horas, 10 horas por dia. Vou trabalhar um período de 5 dias, 6 dias. Eu vou ter uma folga na semana. Eu vou ser remunerado, né? Isso é uma profissão. Vocação é diferente. Vocação é integral. É 24 horas, 7 dias na semana, ano após ano. Vocacionado não pode dizer que está cansado, porque é um convite, um chamado de Deus. Podemos ter as nossas fadigas, nossos cansaços físicos, mas Deus sempre nos anima. Como eu digo, pede para um pai, para uma mãe, o filho vai chamá-lo às 2 da manhã, mãe, pai, eu não estou bem, tô com uma dor de barriga, alguma coisa. A mãe vai dizer assim: vai dormir, guri. Amanhã de manhã eu tenho que acordar às 6 horas para ir trabalhar. Uma mãe faria isso? Um pai faria isso? Com certeza não. A mãe ou o pai levanta, vão ver o que a criança tem e, se for o caso, vai sair em busca de ajuda médica muitas vezes. Profissional, não. Ah, não. Depois eu vejo isso. Não é comigo. Então, assim também a vocação do reverendo, da reverenda. Não é apenas algumas horas na semana, não é algum período, é constante. É um sim que deu para Deus, um sim que deu para o povo e para a missão junto do povo. Vocação não é profissão. A remuneração faz parte de todo trabalhador. Mas se eu fazer de minha vocação uma profissão, eu estou sendo negacionista ao chamado de Deus. Por isso, a vocação, como eu disse, é uma doação de si mesmo para o Senhor, para o mundo, no
qual a pessoa corresponde à vida que recebeu de graça. Ela é um dom de Deus para ser doado para os outros. Jesus fez de si mesmo uma contínua doação. Doou a sua própria vida. Um vocacionado, se for necessário, doa-se integralmente, dando a sua própria vida. E assim nós temos muitos homens e mulheres que fizeram isso e fazem hoje ainda pelas pessoas. Olha esse exemplo desse patriarca de Jerusalém, né? Se colocou agora que eu não chamo de guerra, eu chamo de terrorismo, né? Se colocou para salvar crianças, se colocando no martírio, como Kober fez também na Segunda Guerra Mundial, e tantos outros homens e mulheres de nossa igreja, que está no nosso saltério, né, no nosso livro de oração comum, tem muitos homens e mulheres que receberam a virtude de santos e santas, virtuosos. Será sempre importante a oração pelas vocações, para que mais pessoas trabalhem pelo reino de Deus. Deus envia vocações de modo que é preciso conhecê-la e fazer sempre o discernimento para que os jovens se decidam bem as vocações. A vocação é a presença do Senhor para viver bem no mundo de hoje e um dia na eternidade. Todos os dias nós temos um testemunho vocacional. Se você ainda não está acompanhando, peça a nós da coordenação, aqui da comissão, da organização dessa oração, que nós mandaremos todos os dias. Lembre-se, vocação não é profissão. Vocação é 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias do ano, e é gratuito. Não tem remuneração. Jesus deu a vida por mim, deu a vida por ti. E para concluir, Samuel dormia, né? E aí o Senhor chamou, né? Samuel, Samuel. E ele foi correndo e pediu, me chamaste? Não, volte a dormir. E aí depois o profeta disse, quando tu ouvires novamente o teu nome, diz, eis-me aqui. Então, Deus nos chama hoje e sempre, de todas as formas. Rezamos, oramos pelas vocações, pelo chamado de cada um, de cada uma. Assim seja, Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Desde já, deixo o meu abraço à reverenda Fátima, qual vai ser ordenada presbítera agora dia 29, às 17 horas, na paróquia São Paulo Apóstolo de Cachoeirinha, e ao nosso querido, não mais postulante, agora candidato às ordens, o nosso querido Ivan, que é no dia 3 de dezembro, às 10 da manhã, na Catedral Nacional. Por essas vocações, rezamos ao Senhor. Amém. Oração pelos aniversariantes. Oremos. Ó Senhor, Pai amado, que com sua benevolência e amorosidade protege a todos nós. Derrama as tuas bênçãos, especialmente sobre os teus servos e servas, Dione Reck, Reverenda Carmetel, Ginéia Umpierres, Diego Lima, Mateus Albino, Helenara Ribeiro, Reverendo Eleutério Pinheiro Neto, Jussara Terezinha Santos, Reverendo Luiz Carlos Vieira, Adjamir dos Santos Silveira, Marilene Reis, Nelson Renato Penha, Isadora Gimenez Pinto, Juliemar Albino e Sérgio Oliveira, que completam mais um ano de existência. Conceda-lhes fé e coragem para que possam andar com retidão segundo os teus mandamentos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, neste momento de oração vespertina, a oração conclusiva que queremos trazer à nossa comunidade, os irmãos e irmãs e quem nos acompanha nesta oração da Paróquia do Redentor, é a oração da busca pela verdadeira paz no mundo, sem guerras e sem violência. Por isso colocamos nosso coração diante de Deus, dizendo: Pai maternal, Senhor de imensa misericórdia, olha para o teu povo que sofre, que vive em meio a guerras e violências fundamentadas pela mentira, e nós que carecemos imensamente da tua paz. Dá-nos coração aberto para vivermos os pilares da tua paz, que é fruto do amor e da justiça. Enche nossos corações dessa paz e transcende todo entendimento. Faze-nos enxergar além das nuvens sombrias em que vivemos neste mundo e nos encoraja a continuar trabalhando em nome do Evangelho de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos e irmãs, queremos pedir com súplica a bênção de Deus neste mundo de tanta enganação, de tanta violência, de tanta mentira, de tanta morte de crianças, mulheres, idosos, homens que somente querem ser felizes, trabalhar, buscar o teu conhecimento e não buscam o poder daqueles que deveriam governar para todos. A história nos mostra que aqueles que assumem o poder para oprimir e para sufocar a voz do teu povo de libertação são aqueles que são contrários ao teu Evangelho. Por isso nós clamamos nesta bênção a tua direção divina, nos dando a força que vem deste Deus libertador, a beleza da santidade que encontramos na tua criação e a sabedoria divina que vem somente de junto a ti. Por isso, o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade e nos conceda a graça de confessar que Jesus Cristo é o Senhor e de proclamar a palavra e as obras de Deus. E a bênção de Deus, amoroso e misericordioso, Pai maternal, Filho libertador, Espírito Santo, rua divina de amor e fraternidade, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado e pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que o meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão.
Pouco a pouco, ao caminhar na longa estrada, percebia que havia tido uma ilusão. Mas depois que o meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto que ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.